Hoje, elenco fixo recebe João Paulo Ferreira. Ele é formado em publicidade e propaganda, é poeta e escritor. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem. João Paulo, você é anapolino, né? Nasceu aqui em Anápolis. Isso, sou anapolino de corpo, alma e coração. Hoje, há 3 anos, moro em Goiânia. Está morando atualmente em Goiânia, Isso, né? por causa do trabalho. Mas é um pé lá e outro aqui, né, João Paulo? Sim. Como é que foi que você começou na publicidade? Olha, eu comecei na publicidade em 2011. Sei. Agora eu estou no meu 5º ano de profissão já. E aí, assim, como uma válvula de escape até, porque na publicidade a gente cria para outras pessoas. E a poesia é uma forma de satisfação pessoal, é uma forma de criar para mim, de expor o que eu sinto, as coisas que eu penso, e às vezes até misturo com a ficção e crio pensamentos de outras pessoas, que outras pessoas poderiam ter, não necessariamente os meus sentimentos, mas às vezes até os sentimentos que qualquer pessoa poderia ter, que não eu. Por isso que algumas pessoas às vezes se identificam com uma poesia, com uma frase minha, que não necessariamente eu sinto aquilo, mas eu disse sabendo que outra pessoa poderia sentir. Eu ainda queria saber um pouquinho mais do João Paulo. Você nasceu em Anápolis, o seu curso você fez aqui mesmo em Anápolis? O curso Isso, de eu me publicidade? formei na faculdade em Anguera de Anápolis. Anguera, né? Isso. E como foi que você optou por essa profissão de publicitário? Então, eu desde pequeno eu gostava de criar histórias e sempre fui muito crítico. Aí tem uma prima minha também que está se formando em publicidade e nós dois ficávamos assistindo comerciais e achando bizarros os comerciais e a gente achava que a gente podia fazer melhor. Hoje eu vejo o quanto é difícil fazer melhor. Isso que eu queria te perguntar. A gente continua tentando. É uma carreira promissora, independente da dificuldade, de que você tem que estar sempre tendo uma mente criativa? É uma carreira promissora? Olha, qualquer carreira é promissora se você tiver as ferramentas certas, né? Então, eu acredito, eu ainda não estou no auge da minha profissão, eu estou no começo da estrada ainda, da caminhada, mas eu sei que eu posso chegar muito longe, assim como qualquer pessoa pode chegar muito longe em outras profissões. Então, todas as profissões têm as pessoas que nasceram para aquilo, né? E que vão atrás, que vão até o fim, e que não tem medo de tentar. A pessoa que trabalha com publicidade, ela precisa necessariamente ser uma pessoa criativa ou existem áreas dessa profissão que a pessoa não precisa ser tão criativa? Existem áreas que a pessoa não precisa criar necessariamente, mas você precisa ser criativo para fazer um planejamento, por exemplo. Você precisa ser um pouco criativo para fazer um atendimento diferenciado ao seu cliente. Então é uma área que ela busca criatividade em todos os papéis que você for cumprir dentro do projeto. Então, assim, não necessariamente só quem cria, quem faz o roteiro, quem faz o spot de rádio, por exemplo, não é quem cria a peça gráfica, necessariamente só é a pessoa criativa. Mas geralmente essas pessoas são mais criativas. Assim. E quando a gente fala em publicidade, as pessoas correm logo para a imagem, né? Acham que a publicidade é só aquela que a gente assiste na televisão e na verdade não é um campo muito amplo, né? O que abrange a publicidade? Na verdade, publicidade gira em torno de produto, né? A diferença com propaganda é que eu posso fazer propaganda de pessoas e posso fazer propaganda sem ter nenhum fim. Eu faço propaganda espontânea, por exemplo. Na publicidade, eu tenho uma pessoa como produto, como é o caso do marketing político. Eu tenho produtos mesmo, que eu tenho que divulgar esse produto de alguma forma. Eu tenho projetos que eu vendo eles de forma de produtos. Então gira em torno mais ou menos disso, de pretensões comerciais com algum produto. Então a parte da publicidade é comercializar, embalar aquilo de uma forma vendável. Que fica atrativo, né, para o cliente. Fica atrativo para o cliente. E os veículos? Quais são os veículos que a publicidade, que escoam a publicidade? Então, tem veículo de mídia exterior, as pessoas anunciam em outdoor, tem veículos de TV, né, veículos de rádio e revistas e jornais. São os veículos básicos, né? Mas cada vez mais a publicidade tem encontrado caminhos diferentes para escoar essa comunicação, para atingir o seu público específico para cada produto. Quais são os veículos mais procurados pelas pessoas quando querem anunciar? Olha, aqui sim,
posso dizer que TV, né? A TV ainda é muito procurada por causa da sua abrangência. Mas acontece que hoje em dia estamos na era da informática e do relacionamento. Então algumas marcas que estão pensando mais estrategicamente, elas estão atingindo o seu público de forma menos abrangente e mais segmentada. Então na internet, por exemplo, você consegue atingir públicos específicos. Por exemplo, o Facebook é uma ótima ferramenta para você atingir, por exemplo, se você quer atingir pessoas solteiras de até 25 anos, do sexo masculino. O Facebook sabe quem são essas pessoas porque você coloca essa informação lá. Então ele vai saber, para quem quer anunciar, ele vai saber aquilo, vai saber que você pode... Esse levantamento você já não precisa fazer, você já encontra ele pronto. Então, o Facebook é um meio disso, né? É um dos meios, né? Mas é um dos mais inteligentes. Porque ele leva aquela informação exatamente para quem você quer que receba, você como anunciante quer que receba. A publicidade em Anápolis, você teve que sair da cidade, você chegou a trabalhar em Anápolis? Trabalhei em 3 agências aqui, e aí o mercado aqui ainda é um mercado em crescimento, então eu parti para Goiânia em busca de oportunidades melhores, e graças a Deus eu encontrei. A publicidade no Brasil hoje, como que você vê a publicidade hoje no Brasil? Ela equipara-se à publicidade do mundo, dos grandes produtores de publicidade, ou a gente ainda copia, continua copiando o que se faz lá fora? Na verdade, muita gente tem copiado de nós. É verdade? Olha, que bom isso. A publicidade do Brasil é uma das mais premiadas. Se você levar em consideração Cannes, por exemplo, Clio, Awards, então a publicidade brasileira ela é muito premiada. Então, e depois vem a Argentina, que é muito premiada também, e depois vem os mercados americanos e europeus. Então, o Brasil, se não for o que tem mais leões em Cannes, é o segundo. Tá? Não sei como está depois da última vez, mas a nossa publicidade é muito premiada e é muito bem reconhecida. Certo. O que se anuncia? Quem anuncia mais? Qual tipo de produto que anuncia mais? Ou não se tem esse levantamento? Varia de tempos em tempos? Sim. O Brasil tem rankings de agências que mais anunciam, tem ranking de tudo. A revista Meio Mensagem é uma ótima fonte de informação para quem quer conhecer um pouco mais sobre o mercado de publicidade, de marketing no Brasil. Então a revista Meio Mensagem ela é uma publicação que tem esse tipo de informação e elenca e ranqueia as agências de publicidade brasileiras. Então, assim, a gente sabe quais são as agências que anunciam mais todo ano. Esse ano, tal agência, a Young Rubicon, anunciou mais esse ano. Porque atende a Casas Bahia, que foi a maior anunciante do ano, sabe? Então a gente consegue ter esse termômetro assim, do mercado, porque as publicações nos ajudam, né? Você está no caminho certo? Escolheu a profissão certa? Eu acredito que sim, eu acredito que eu posso não ter escolhido a profissão certa para o mundo, mas para mim é a profissão certa, com certeza. Porque se enquadra com o meu estilo de vida, com o meu estilo de pensar e com o que eu gosto de fazer, que é escrever. Então, enquanto eu puder ganhar dinheiro escrevendo, eu tô feliz. Melhor ainda, né, João Paulo? E a família? A sua família é uma família de comunicadores também? Tem outros exemplos na família? Na verdade não, na verdade eu tenho essa prima que ela começou publicidade, meu tio também começou, mas eu fui que de fato já se formou e que trabalha ainda. E aí, engraçado que no meio da faculdade, meu primo acabou conhecendo uma colega minha de faculdade e hoje ela é da minha família. Que eles se casaram e agora ela é minha prima também. Tá certo. Então somos nós dois na família. Falando agora saindo um pouco agora da publicidade, falando agora um pouco do João Paulo escritor. Como é que nasceu essa veia de escritor? Porque pelo que eu vejo, o escritor nasce primeiro do que o publicitário, né, João Paulo? É verdade, a gente se descobre publicitário depois que você descobre que tem um talento que você pode aproveitar na publicidade, né? Então, eu escrevo desde pequeno, eu sou autodidata na alfabetização, aprendi a escrever e ler com a minha mãe em casa. Então, quando eu comecei a escola, eu já sabia ler e aí eu saía lendo tudo. Então, eu comecei a ler muito cedo e já veio essa vontade de escrever logo cedo. Então, eu já pegava livros de Valcir Carrasco, infantis, e já fazia resumos dos livros. Não sei qual criança que tem essas ideias, mas
eu ia escrevendo, até que eu comecei a criar as minhas próprias histórias. Mas aí depois de um tempo eu acabei parando, assim, por causa de outros compromissos com a escola e tudo mais. Eu fui criança, né? Criança quer fazer tudo ao mesmo tempo e não foca em nada. Então eu acabei parando de escrever, ou escrevendo até menos. A publicidade, ela melhorou a sua escrita? Você percebeu que com o curso de publicidade você passou a escrever melhor, passou a organizar-se como escritor? Ou não? Foi a escrita mesmo que te auxiliou na publicidade? Acho que são as duas coisas andando juntas, né? Porque o que eu leio hoje, ela me acrescenta e agrega no meu conhecimento para o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu faço. Então, o que eu faço hoje, o que eu estudo para publicidade, ele vai agregar para mim e vai me acrescentar na arte, na poesia também. E ao mesmo tempo, o que eu estudo de poesia vai ser uma bagagem que vai ser necessária quando eu precisar criar para a comunicação. Eu sei que você é um dos poetas mais aclamados atualmente aqui no estado de Goiás, aqui na nossa região, João Paulo. Acaba de ser premiado, de ter um trabalho premiado. Mas eu sei que você também escreve outros textos além da poesia. O que você tem de textos escritos em termos de ficção? Então, a ficção, eu não sou muito escritor de ficção. Eu escrevia, assim, na minha infância. Escrevi algumas coisinhas e tal, mas a poesia veio quando eu resolvi embalar essa criatividade, essa minha vontade de contar histórias de um jeito mais diferente. E aí eu encontrei na poesia uma maquiagem bonita para se contar as histórias. Então você não está escrevendo uma ficção, você não está escrevendo uma obra, né, de ficção, de um romance, mas ao mesmo tempo você está contando histórias. Quando você declama uma poesia, quando você cria uma poesia, você está contando histórias também. E eu achei uma maneira sutil, né? Muitas músicas nos contam histórias sem explicar exatamente cada passo que o personagem deu. E a poesia também eu acredito que seja assim. A poesia eu consigo contar histórias de um jeito mais bonitinho, rimado, sabe? Sim. E eu quando vejo a poesia, a ideia que a gente tem às vezes é de que é uma visão muito pessoal do autor, do escritor. A poesia é um texto assim muito pessoal. E como é que esse texto, por ser um texto tão pessoal do artista, consegue atingir o público? É interessante, né? Tem coisas que todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos ciúme, todos nós sentimos medo, todos nós sentimos alegria. Então, assim, o que a gente faz através da poesia é tentar catalisar esses sentimentos, né, que todo mundo tem, e transformar em versos. Então a gente transforma em versos umas coisas que são quase gerais, né? Todo mundo tem, ou todo mundo sente. Então por isso que muitas pessoas acabam se identificando. Então quando você escreve de uma forma rimada, com métrica e com ritmo, a pessoa lê aquilo e aquilo vai envolvendo a pessoa. Ela vai lendo, ela vai se envolvendo em cada verso, em cada rima que fecha bonitinho, que bate bonitinho na métrica. A pessoa, ela se sente de certa forma tocada. Ela fala, nossa, isso está falando uma coisa tão legal, uma coisa que eu vivi, uma coisa que eu conheço alguém que viveu e falou isso de uma forma tão diferente. Então eu acho que a poesia tem esse poder de transformar coisas que todo mundo sente de uma forma mais acessível às pessoas. Onde é que a poesia se enquadra dentro da literatura, João Paulo? Olha, eu não sei muito bem responder essa pergunta. Assim, eu gosto muito de poesia. Quando eu digo ela se enquadra, qual é o formato de uma poesia? Ela obedece um formato único, ou ela pode ser em forma de verso, ou não, pode ser uma expressão solta e ser também considerada uma poesia? Acredito que sim, versos soltos. Tanto é que ultimamente eu tenho escrito no Instagram, são apenas alguns versos, não necessariamente rimados, entendeu? Não necessariamente seguem uma métrica, mas acabam atingindo as pessoas, porque são versos que têm um raciocínio. Eu estava conversando com um amigo que também escreve, e a gente acabou chegando numa máxima, assim. Não existe poesia sem filosofia. Não existe poesia sem filosofia. Porque se você lê palavras
palavras montadas, uma depois da outra, forma uma frase, mas se essa frase não tiver uma filosofia por trás, se ela não comunicar nada, ela não vai representar nada para ninguém. Então a gente filosofando, a gente descobre algumas coisas, a gente tem o nosso pensamento. Então isso acabou virando uma própria poesia, né? Uma poesia que diz isso, que é poesia, sem filosofia são só palavras. Poetas, Então, quais são os poetas que você admira, que você tem um texto que você viu e você falou, eu gostaria de ter escrito esse texto? Cara, Vinícius de Moraes, é um grande poeta que eu gosto e leio. Leminski, Paulo Leminski, vários. É um país de grandes poetas no Brasil. Ah, com certeza. Patativa do Assaré, grande poeta, cordelista, né? Dos trabalhos que você já fez e foram publicados, quais os que você poderia citar? Eu não tenho... O meu trabalho ainda está na internet, está aberto para todo mundo, está no Instagram, está no Facebook. Publicados, meus né? trabalhos De qualquer forma estão publicados. Mas publicado eu ainda não tenho nenhum livro publicado. Ah, você fala livro, né? Certo. Mas eu já estou em contato com editoras, então eu estou desenhando esse projeto e assim que esse projeto estiver desenhado e definido, o pessoal do elenco fixo, vocês vão ser os primeiros a saber. Ah, vamos ter muito prazer. E João Paulo, recentemente, que destino que você dá para suas poesias, além do Instagram e do Facebook? Você faz um catálogo desse material para uma possível edição impressa? Como é que é feito? Você participa de concursos? Eu participo de saraus, sempre que tenho, quero participar, procuro participar. Esse concurso que apareceu, eu corri e quis me inscrever, participar. Não estava nem com esperança de ganhar, assim. Foi até uma surpresa. Mas quando eu estive entre os 3 finalistas, eu já fiquei muito feliz. Então foi aí que eu fui olhando e falei assim, olha, o que eu escrevo tem relevância. Algumas pessoas se identificam, outras pessoas gostam a ponto de eleger. Então, inclusive, uma das juradas foi a Dona Leda, né? Quem? Dona Leda, poeta. E foi realizado por quem esse concurso? Pelo Laboratório Núcleo. Se chama Concurso Núcleo de Poesia. Eu acabei tirando o primeiro lugar e fiquei muito feliz. Com qual o texto? Você participou com qual texto? O nome da poesia é Tá Danado, que fala exatamente da dificuldade, às vezes, do poeta sobreviver da sua arte, né? É grande o texto? É curto, bem curto. Você tem ele? Poderia declamar? De qual? Se você puder, aqui, vai ser um prazer ouvir aqui a poesia premiada de João Paulo Ferrelli. Que edição que foi essa? Foi a primeira edição do concurso. Foi a primeira edição, né? Aqui, eles disseram que terão mais edições e tudo mais. E eu teria o maior prazer em participar. Então eles organizam saraus, e aí então eu quero estar sempre participando também. E a poesia premiada, ela é divulgada? Qual é a premiação da poesia premiada? Então, eu recebi um certificado que foi entregue em sarau e ganhei um tablet também de prêmio. Olha, muito bom então. Foi muito bom. Foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa material com poesia. Com a poesia, porque a poesia, né? já me trouxe bastante coisa. Tá certo. Vamos ouvir então, pode. A mala? Pode. Tá danado, como vovó dizia, você já nasce condenado, se é pra viver de poesia. Ainda que seja amável, seu verso de nada vale, contra a fome implacável. Pro artista, coitado, fim de mês é todo dia. Daqui saiu muita palavra, bonita de se ouvir, mas entrar nem uma salada. O ronco dessa barriga atrapalha a recitar. E depois vem a fadiga, a vontade é de sair dessa vida tão malvada. Talento não enche prato, dizer isso dói por dentro. Mas não quero um contrato, só quero ter meu espaço para cantar os poemas que eu mesmo faço. Só assim eu me contento, só fome de poesia eu mato. Bravo, muito bom.
Então tá certo, João Paulo. Eu quero parabenizá-lo pelo sucesso. Eu vi lá no Facebook a alegria dos amigos, compartilhando a sua felicidade. Eu queria deixar o meu Instagram para as pessoas poderem. Deixa o seu contato, então, João Paulo. É instagram.com/João Paulo Ferrelli, tudo junto. Instagram.com/João Paulo Ferrelli. Se puder botar na legendinha lá, certo, as pessoas acessarem. E no Facebook, como é que as pessoas te acham? No Facebook eu tenho uma página que chama Idiota em Inglês. Que são textos um pouco maiores e tudo mais. Mas ultimamente eu tenho postado bastante versinhos, coisas bem pequenas, porque pra internet as coisas têm que ser bem rápidas, bem curtas. Então, inclusive, estou tendo muito mais retorno pelo Instagram do que pelo Facebook, que eu já tenho a página faz tempo. No Instagram eu estou com quase 3.000 curtidas, então curte lá também, para você acompanhar, você receber. Todo dia eu posto. Isso é uma coisa que eu achei interessante, como a curtida te dá um incentivo para continuar postando. Então, como o Instagram está dando um retorno bacana de comentários, de curtidas, de seguidores, isso me estimula a escrever todo dia. Então, estimula a minha criatividade em si. Então, todo dia eu estou fazendo uma coisa diferente. Todo dia eu lanço um verso diferente no Instagram. Então, isso me auxilia completamente. E é bom para as pessoas que um bom exercício, né? Acaba sendo um grande exercício, né, João Paulo? Exatamente. Então tá bom. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Aqui para o nosso canal e a gente se vê. Pessoal do Elenco Fix. Um abraço. Até lá. Oi? Foi bom? Suamos aqui, né? Meu Deus do céu. Vamos ver, né, se ficou bom aqui o som, né? Porque tá muito alto o barulho aqui no Ana Shopping. Mas vamos aqui, eu vou passar um pedacinho aqui pra gente ver. Ficou bom?